Salve de saudação para vocês, lupinos, hominídeos e impuros. Aqui quem fala é Chocos e vocês estão em mais um Quebra do Osso. No Quebra do Osso de hoje eu conto com dois membros da nossa matilha do Garocast. Estão aqui Pedro Nogueira e sua parcimônia. Sou eu. Você jura que eu sei? Não. E Ariana Hirsch, a voz da Fênix. Fala, Ariana. Fala! Tem que puxar pra um surfista, assim. E aí? A gente chama a pessoa de voz da Fênix, ela manda um e aí. Porra, puta que pariu. Brother, que isso aí? A Fênix chapada. E aí, galera? A Fênix veio queimando, né? Queimando a ponta, só se for. Queimando back. Estamos mais uma vez reunidos aqui em esse Quebra do Osso que faz uma ponte direto, o Garocast número 41 a respeito dos andarilhos do asfalto. A galera mais atenta aí sabe que nós viemos falando sobre as tribos, e quando a gente fala sobre as tribos, a gente sempre fala sobre um dos personagens assinatura ou um dos personagens importantes dentro do metaplot de Lobisomem sobre a referida tribo. E hoje é a vez dos andarilhos do asfalto, e para os andarilhos do asfalto nós selecionamos então a Elizabeth Leitora de Genes. Então vamos discorrer um pouco aí a respeito da história, o porquê da importância da Elizabeth dentro do cenário. E, enfim, vamos que vamos. Diferente dos outros aí, a gente não vai ter a ficha dela, porque não existe a ficha da Elizabeth Leitora de Genes. Então a gente pode no máximo ficar inventando, conjecturando qualquer coisa aqui. Inclusive vamos. Bem, a primeira coisa que é bem importante aí é falar a respeito da Elizabeth, quando a gente vai ser necessário pontuar quem ela é que hoje, se os andarilhos do asfalto, como a gente já disse lá no Garocast, os andarilhos do asfalto eles não possuem uma liderança fixa, né? Não é nada hereditário, qual os presos de prata talvez, nessa questão de rei ou qualquer coisa do tipo. E é algo mais que está dentro das tendências da humanidade, né? Então, anteriormente nós já tivemos bons que eles se assemelhavam bastante com ali os mafiosos e coisas do tipo. E hoje, na atualidade, tem um campo que é o campo que puxa mais os andarilhos do asfalto, né? Ele lidera as pesquisas e o entendimento da tribo sobre o que são os andarilhos do asfalto, que é o campo dos interruptores aleatórios, que por sinal é um puta nome escroto. Mas a Elizabeth ela seria algo muito próximo dessa líder do campo, então por consequência uma líder dos andarilhos do asfalto, né? É uma coisa que é curioso, é que assim, os andarilhos não tem nessa liderança central, e ela é a mais próxima, só que a Elizabeth ela é uma foster, cara. Como é que é? Exatamente. Como é que Isso é? mesmo. Eu não aceito. Ela é uma foster. Foster? Não, tá errado. Ué, mas é, porra. Rogerinho, tá errado, Rogerinho. Ué, terceiro posto? Ela é Segundo posto. Desculpa, segundo posto. Pior é, exatamente. Desce um degrau. Eu acabei de cuspir no chão aqui. Inclusive, no Garocast, eu vou fazer uma correção, porque se eu não estou muito enganado, nós dissemos, acho que quem falou inclusive fui eu, que ela seria uma Adren, né, um posto 3, mas não, posto 2. Então aí, esse fardo da liderança acaba caindo sobre ela, não é uma decisão dela, não é nada do qual ela correu atrás, mas em que simplesmente a forma de pensar dela angariou os andarilhos do asfalto e eles começaram a se reunir ali em torno dela, por assim dizer. E ela foi alçada à condição de líder da tribo, né? Apesar de que, novamente, vale a pena dizer aqui que os andarilhos do asfalto eles não reconhecem esse conceito de líder da tribo. Mas ela é, sem dúvida nenhuma, a expoente máxima dos andarilhos do asfalto, entre eles, mesmo não tendo um posto tão elevado. Mas e a meritocracia? Pois é, né? Então acho que você pode dizer que os andarilhos do asfalto são adeptos da meritocracia, né? E aí eu vou te dizer quem mais seria adeptos da meritocracia, se não os andarilhos do asfalto. Os Senhores das Sombras, os Cris de Fenris também, você pode pensar assim. Só que essas duas tribos, elas têm, né, o cerne da tribo é muito arraigado nos conceitos bem primordiais dos lobisomens. Se você for entender então que os andarilhos do asfalto elas são uma tribo, entre aspas aqui, nova, né? Porque assim, mesmo tendo surgido há, sei lá, milênios atrás, é uma tribo nova no sentido de que é uma tribo que acompanha o que está acontecendo no mundo. Então essa ideia de, é mais velho, é melhor, é exatamente o oposto para os andarilhos do asfalto, né?
Uhum. Então, por isso se torna plausível que uma garota de posto 2 possa ser ali. Sim. Mesmo ela não querendo. É porque. Porque isso daí que eu falei da meritocracia, porque, beleza, ela pode ter todas as capacidades necessárias para ser líder, independente de ter o posto, de ser velho, de ter raça pura, qualquer coisa do tipo. Isso daí, ótimo. Combina com a tribo. Mas ela sendo uma garota relutante quanto à missão, me parece estranho que ela continue sendo a líder. Porque é uma imposição externa, né? Não é ela que chegou naquele posto. Naquele posto eu quero dizer, naquela posição. Mas só pra ficar claro aqui, Pedro, talvez quando eu falei, eu não tenha me expressado bem. Não é que ela não quer ser líder, ela nunca quis ser líder, entendeu? Então tem essa ideia, ela nunca buscou alcançar a posição de liderança. Mas as coisas foram confluindo, né, para que ela fosse alçada a essa categoria. E aí, quando ela foi alçada, ela simplesmente ficou por lá e tipo, não, beleza, então tá ok, sacou? Entendi. Um talento natural dela, então. Alguma coisa do tipo. A gente vai falar um pouco sobre o background aí da Elizabeth e acho que isso vai ficar um pouquinho mais claro. Mas já que a gente já está na questão da liderança, vamos um pouco aqui sobre como é que isso aconteceu. Uma coisa que eu acho curiosa, né, que ela tem esse nome de Gene Reader, né, a leitora de genes. E quando você pensa nisso, sei lá, me vem muito na cabeça essa ideia de cientista. Uhum. E aí é como se um cientista que não é tão famoso, ele escrevesse então um artigo e esse artigo ele mudasse todo o entendimento científico sobre um determinado campo. Uhum. Então as pessoas passam a seguir as filosofias e os pensamentos desse cientista. Então é mais ou menos esse paralelo que vai acontecer com a Elizabeth. Ela tem uma ideia, ela expõe essa ideia dentro da nação Garou, ela realiza algumas ações e essas ações são apoiadas pelos outros andarilhos do asfalto. Tá me dizendo então que ao invés de chegar lá e bater no anterior para tomar a liderança, ela chegou lá e apresentou um paper, chegou com uma dissertação? Mais ou menos isso. Interessante. Olha só o que acontece, né? Ela tem uma ideia que ela começa a estudar os Garou e ela começa a estudar Gaia, né? E aí ela vai de encontro com um conhecimento, ela ganha esse conhecimento a respeito dos campos dos lobos cibernéticos, dos cães cibernéticos. E aí ela tem a ideia de que você não pode codificar Gaia. E essa simples frase, ela é parte do discurso político dela contra os cães cibernéticos. Então, os andarilhos do asfalto, eles começam a entender os horrores dos cães cibernéticos e eles caçam os cães cibernéticos. Tanto que esse campo, ele não existe mais abertamente, entendeu? Ela tem o líder deles, né, um filósofo lá, ele chama Van der Linden, e ela vai de encontro a ele no sentido de enfrentá-lo, sacou? E aí esses argumentos, eles começam a ter uma recepção dos outros andarilhos e tal, etc. E aí ela surge como expoente de que é a pessoa que está liderando, o paper que está liderando o pensamento de vanguarda dos andarilhos do asfalto. Sendo assim, vamos segui-la. Pô, interessante, diferente. Interessante, diferente, bem legal. E aí, esse paper, né? Como você está falando, ele foi publicado num fórum de discussão lá na GWNet dos andarilhos do asfalto e é como ela ganha notoriedade. E tem uma parada aí, já que a gente já está falando, vamos falar mais do atual dela e depois a gente volta na história então. Que é que ela, durante essas discussões, ela recebe um e-mail que está intitulado, né, "Você precisa fazer mais pesquisas". E aí ela começa a ir atrás desse e-mail e tal, e etc. E ela acaba entrando em contato com o Margrave Konietzko. Também conhecido como o personagem do criador do jogo. Por quê? Tá em tudo. Tipo, porra, mas aí seria o Albert, que é o Changeman vermelho, você não acha não? Acho que não, hein? Eu tenho o Changeman vermelho, mas não. No caso seria outra referência. Né? Tem o Lucifer lá do Cybercops, que aparece bem mais maneiro, sabe? Tem o Changeman vermelho, mas o Power Ranger branco, né? Isso, o Power Ranger branco, exatamente. Entendi.
Enfim. Acho que o Margrave é aquele NPC que ele criou pra alguma situação específica, mas ele gostou muito. Colocou em tudo. O Colocou Margrave... até na capa do disco do Manowar. O Margrave, a gente vai falar dele quando a hora chegar, mas eu entendo que ele enquanto o Albrecht move o metaplot no sentido de história, o Margrave é um NPC que costura o metaplot, entendeu? Fazendo uma coisa interligar com a outra. Eu entendo assim. Mas vamos Sim, eu acho isso também. Só que além disso, ele ainda tem uns fetiches foda e cabeludo e metal. É verdade. Não precisava disso tudo, tá ligado? Bem, o Margrave então é quem mostra pra ela dos horrores que os cães cibernéticos estavam fazendo, né? Então ele fornece pra ela alguns argumentos, ele vai dando pesquisa pra ela e financia a pesquisa dela também, monetariamente falando, e ele faz isso em troca de favores futuros. O que lá no livro Apocalipse, no Last Battle, vai resultar com que os andarilhos do asfalto, pelo menos os europeus, eles estão do lado da coalizão do Konietzko. Bem, então é assim, né? Graças através dessas ações aí contra os cães cibernéticos, de que ela ascende então a posição de alfa, sendo, uma vez que vamos tentar imaginar que essa posição existe, dentro dos andarilhos do asfalto. Ela é a CEO do... Cara, eu não gosto desse termo, porque ele conecta com a liderança antiga dos andarilhos do asfalto. Porque a gente teve o momento de que os espertinhos eram líderes, né? Você tinha lá o Dom da Casa Central e tal, aquela coisa toda. Depois os andarilhos do asfalto passam por um momento em que a liderança deles era dos lobos corporativos, como a gente disse no Garocast. E aí agora... daí o CEO, exatamente. E atualmente a liderança é dos interruptores aleatórios, com a galera mais de internet, saca? Entendi. E os lobos cibernéticos, eles nunca tiveram uma liderança dentro do asfalto, né? Eles são aqueles lobos que eles passavam por alguns processos de mesclar a carne dos Garou com implantes tecnológicos. Eles inclusive fizeram uma parada terrível lá com garra vermelha, que tá todo fudido, eles fazem um tanto de implante e o cara vira o dente de titânio, que é um puta NPC fudido, muito ruim, na Austrália, se não me engano. Tinha que ser muito escroto mesmo. Bem, que a gente já sabe então o que vai acontecer com Elizabeth, vamos falar então, porque eu chamo ela de Betinha, porque eu já sou íntimo. Agora que a gente já sabe o que vai acontecer com a leitura de Gênesis, vamos trazer lá pro passado quem que é essa Philodox Foster dos Andarilhos do Asfalto, de onde ela surgiu, como é que isso funciona. Eu achei legal que ela nasceu, que ela cresceu na Holanda. A Holanda, ela a Holanda é um país que ele sempre teve que ele teve a partir do iluminismo um forte enfoque nas ciências, nos pensadores, tem grandes filósofos e artistas daquela região, então faz sentido o Andarilho do Asfalto ter se desenvolvido nesse lugar, né? Um ambiente bem propício para o tipo de raça da tribo. Achei isso legal. Só um detalhe, mas acho que é legal. Ela também estudava biologia, faz sentido quanto ao paper, mas não foi a única coisa que ela estudou, né? Computação e biologia. Exatamente. Ela trabalhava, ela se tornou, né, uma geneticista e ela trabalha com pesquisa médica, né? De onde vem o nome dela. Uhum. Mas indo pro passado dela, né, eu achei, o pouco que eu li, eu achei interessante que acho que boa parte da personalidade dela, como é mostrada até então, atua atualmente com a matilha dela, pode ser traçado lá desde a infância dela, né, com ela, com o irmão dela. O irmão dela era uma criança que exigia bastante atenção e assim, e ela não gostava, ela gostava de competir com ele, mas ela não gostava de tirar atenção da família ou algo assim. Então todo o esforço que ela fez foi bem silencioso, algo que ela fez por ela mesma, que atualmente, pelo menos na última parte aqui que eu li, e apesar da atenção que ela recebe, dela ser vista como
a ser seguido e tal. E ela fica reclusa e ela prefere estar fazendo o trabalho dela no meio da matilha dela. Sim. Eu acho que isso vai muito de encontro com o tipo de líder que ela virou, saca? Porque ela não chegou lá, como disse o Pedro, desafiando o alfa ou qualquer coisa do tipo. Ela ficou na miúda, na dela, trabalhando, fazendo as pesquisas dela, e até que isso gerou algum tipo de resultado. E aí, na hora que gerou, foi essa explosão de sucesso dentro dos andares do asfalto, e ela acaba virando líder, né? E de uma forma totalmente racional, o que faz todo sentido para um Philodox e para esse papel dos andares do asfalto dentro da nação. A apresentação de outros andares do asfalto em outros tempos, quando a liderança não era desse campo, mas dos espertinhos, talvez fosse diferente, talvez fosse mais ligada sim a violência e tal, mas não é digamos assim, o zeitgeist dos andares do asfalto atualmente. Então, para ela se alçar a liderança, ela tinha que agir de acordo, né? Através da racionalidade. Sim. E outro relacionamento que é de importância na história dela é com o namorado, porque ela mata ele na primeira mudança. E aí os andares do asfalto encobrem o crime e tal, e dá um jeito dela continuar seguindo com a vida dela lá e continuar com os estudos. O que me leva à pergunta, como é que os andarilhos do asfalto conseguem fazer o que isso, você disse? Encobrir um crime. Porra, encobrir um crime desse, tipo, um crime nos atacando, então, tá ligado? Isso daí, você lembra do Garocast que a gente comenta sobre as 48 horas? Que são as primeiras 48 horas depois que o Garou se transforma, né? Onde a seita, tá todo mundo parabenizando o cara e tal, mas tá todo mundo trabalhando pra poder encobrir, né, o que foi que aconteceu. E aí, eu acho que você não precisa de muito esforço, Pedro, porque os andarilhos do asfalto devem ter contatos dentro da polícia, jornalista e tal, os parentes deles, esse tipo de coisa, né? Então, sei lá, de repente, uma... Mas é realmente uma mobilização. Sim, é uma mobilização aí pra... Galera trabalhando. Sem dúvida nenhuma. Foi o que aconteceu, provavelmente foi a transformação, que foi uma briga com o namorado, né, que acarretou nisso. E na casa dele, ou talvez num quarto de campus e coisa assim. Um lugar mais fechado. Né? Não precisa chegar o Will Smith e apagar nada. Tipo isso. Tipo isso mesmo. Enfim, a Elizabeth, então, né, com acho que o grande feito dela mesmo é esse expurgo, né, que acontece dentro das fileiras dos próprios andarilhos do asfalto, né, eliminando então os cães cibernéticos, e é praticamente isso, né, durante o metaplot, assim, no geral, ela não aparece com tanto vigor quanto outros personagens, a não ser ali depois, já no Apocalipse, onde ela acaba pagando os seus favores futuros, né, e unindo a tribo ali com o Margrave. Acaba que os interruptores aleatórios, eles funcionam como uma rede de comunicação entre a coalizão do Margrave e tal. Não dá pra gente saber qual foi o autor exato que criou essa ideia da leitura de genes e do papel dela quanto aos cães cibernéticos, então não dá pra agradecer a ele, mas eu quero agradecer então a própria leitora de genes por ter feito isso, porque puta que pariu, eu acho cães cibernéticos a coisa mais cagada que tem nessa tribo. Extirpando ele do metaplot, mesmo que seja a partir da história, é uma coisa que eu acho que contribui muito ao cenário como um todo. Eu concordo contigo nessa daí. Você abriu o livro da segunda edição, tinha uns lobos com os coletes de metal atirando laser. Não. Por ter destruído eles. Bem, eu mencionei aí a respeito dos favores futuros, né? Atualmente, uma vez que o Apocalipse ainda não chegou, então ela ainda não pagou esses futuros, a Elizabeth ela é um pouco assolada por esse tipo de coisa. Isso vive vindo à mente dela sobre quando é que vai chegar a hora dela pagar, porque ela acabou tendo que se associar com os Senhores das Sombras, né? E ela sabe que o Konietzko vai exigir o pagamento dele em algum momento. Imagina o terror que essa mulher não passa. Imagina o terror que não deve ser você olhar para o Margrave e ele falar, eu vou te ajudar, mas por um favor futuro. Você nem sabe o que é. E você fica pensando, caralho, o que esse filho da
puta quer de mim? Ele é o Margrave, mano. O que é um favor futuro que eu vou fazer pra ele? Eu boto fé que a Elizabeth ela é daquela pessoa que não atende o telefone quando aparece um número desconhecido, saca? Acho que aquela pessoa que tenta ao máximo sair do mapa. Ela não deve dirigir o próprio carro, porra. Ela deve estar de boa lá, então toca o telefone e ela fala, não, é da prisão, vai dar bloco, tá ligado? Bem, além disso, né, um outro problema que ela tem, que ela espera que o Van der Linden, né, o cara dos cães cibernéticos, vá se vingar dela, porque ela ataca os cães cibernéticos, mas ela não mata, então ela acha que em algum momento isso vai vir. E ela tem essa pressão também dela só ser uma Foster. Então ela tem uma pressão dentro da tribo, porque os outros lobisomens, né, até mesmo os outros participantes dos interruptores aleatórios, eles se ressentem um pouco, né, por ela ter sido a líder e ter sido ela quem desenvolveu toda aquela coisa e ter tido grande sucesso lá no discurso dela do deslumbramento de Prometeu, que fala, eles estão esperando ganhar dela em algum aspecto, né? Seja um ganho político, de repente, ou derrubar ela, ou qualquer coisa do tipo, sei lá, escrever um paper mais foda do que o dela, de repente, como o Pedro disse. Apresentação de PowerPoint. Tipo isso. Os caras estão esperando lá, tipo assim, deixa essa mulher aí, vou chamar ela pra minha banca e vou ganhar dela, né, no PowerPoint. Qualquer coisa. Melhor parte, eu acho que ela não tá nem aí. Assim, a matilha dela acabou virando conselheira dela e é quem faz a segurança dela também, né? Então, eu acho que estar nem aí, eu acho que é um pouco demais. Eu acho que ela não tá nem aí com relação a quem é que vai ganhar dela no próximo argumento, assim. Eu acho que ela só se importa que a pessoa dê um bom argumento. Sim. Ela é uma cientista, isso né? eu concordo, né? Como cientista, eu imagino que o cientista não fica chateado, sei lá também, né? Mas que o cara não vai ficar chateado se ele for provado errado, desde que alguém prove, né? Então, né, é um avanço maior. É lógico que Andarilhos do Asfalto ainda tem fúria, né? Então, assim, é possível, sim, mas só que não é vai ser o comportamento padrão como seria para outras tribos, eu acho. Ela se ressentir se ela for, entre aspas, né? Destituída do cargo de liderança. Desde que ela concorde, que aquilo a convença. Não, eu entendo o que você está falando e eu concordo com isso também. Uma vez que ela seja derrotada nesse campo, vamos dizer assim, porra, beleza, né? Por que não? Inclusive até pelo teor do argumento dela, você não pode codificar a Gaia, isso daí apresenta um respeito maior, né, à entidade, à espiritualidade, como se ela, apesar de ser uma criatura da Weaver, ela identificasse que há coisas que estão além do conhecimento e do controle, e aí também, eu acho que se alguém surge e convence ela imediatamente ia aceitar a liderança por perceber que essa outra pessoa compreendeu essa verdade, que ela compreendeu de forma ainda mais ampla. Então, não tem nada de errado, né? Não teria nada de errado, especialmente para os Andarilhos do Asfalto, que são extremamente práticos, pragmáticos e bem organizados, aceitar que outra liderança seja feita, desde que os fins sejam os mesmos. Bem, a gente, né, então percorreu aí a história, né, de Elizabeth Leitora de Genes, né, praticamente não, é isso daí que nós temos a respeito dela. Mas aí lá no começo do Quebra do Osso, o Pedro disse que nós tentaríamos então montar uma ficha da mulher. Vamos inventar uma coisa que eu queria saber de vocês, o que vocês imaginam que... Ela é uma Andarilha do Asfalto posto 2. Então aqui, a gente vamos dar um dom de posto 2 pra ela, dos Andarilhos do Asfalto. Ela é hominídeo filodoxo, mas aqui eu quero focar nos Andarilhos do Asfalto. Não, é porque a gente sabe que ela tem persuasão. Exatamente. Então, tá. Mas aqui no W20, os dons de Andarilhos do Asfalto, de nível 2, são pelo de aço, né, que o cara vai transformar o pelo dele em aço, perturbar tecnologia, né, tem o Power Surge, né, que o cara ele fala com o espírito da eletricidade e ele causa um blackout. Tem os sentidos cibernéticos e Hands Full of Thunder, né, que o cara, ele, independente da arma... Palma do trovão. Não é exatamente isso, não. Eu sempre vou citar isso. Eu sei, só pra me incomodar, eu sei disso. Mas por uma cena, qualquer arma que o Andarilho do Asfalto tiver, essa arma não vai ficar sem munição
desde que ela tenha pelo menos uma bala, sacou? Ah, tá. Enfim, Como é que funciona sentido cibernético? você substitui um sentido que você tem por um sentido cibernético. Tipo, você troca a sua visão por enxergar, sei lá, ultravioleta. Então, é isso aí. Por quê? Olha, tanto pelo argumento que ela apresentou no paper, quanto sobre o perigo dos scans cibernéticos, eu acho uma capacidade perceptiva maior do que os outros andarilhos. Não é algo simplesmente que eles colocariam no tubo de ensaio, que eles fariam as pesquisas e perceberiam. Ela teve uma acuidade maior, perceptiva fisicamente e talvez espiritualmente também. Então, sei lá, eu acho que seria algo equivalente. Ah, boto fé. Eu ia Eu gostar. concordo com o Pedro. Concordo. Pedro. Eu ia achar legal se o Power Surge lá, o de dar blackout, ele funcionasse em qualquer coisa, não só, tipo, não só apaga a luz, não, sacou? Aí chega os caras do tá. implante cibernético e vai e desliga os implantes dos caras. Vai achar isso do caralho. Ia ser legal também, né? Né? Se o narrador da leitura de genes aí tivesse disposto a uma Não, mas observação. peraí, a gente tá criando aqui, né? Então foda-se, então fiz aí. Então ela tem os dois. Porque ela ganhou mais experiência quando se tornou alfa e aí ela comprou. E quais seriam os antecedentes que vocês dariam a ela? Além de recursos que foram dados pelo Margrave. Vamos pensar. Aliados, porque você disse que ela tem um grupo de conselheiros, né? A matilha dela. Uhum. Contatos. Sempre tem, né? No caso dessa tribo. Cara, eu acho que rituais. Por ela ser, né, uma alfa, qualquer coisa do tipo. E também por ser uma cientista. Eu imagino que algumas ritualísticas dos Andarilhos do Asfalto vão envolver ciência, uma pseudociência, então ela poderia fazer pesquisas espirituais, por assim dizer. Bem, então esse daí foi o Quebra do Osso a respeito da Elizabeth, leitora de genes. E a gente fica então por aqui, nos vemos no próximo Quebra do Osso, ou antes disso no Garocast. Valeu aí, Ariana e Pedro, pela participação. Mas valeu, Chocos. Valeu, galera. Valeu. Até a próxima. Então a gente fica por aqui. Muito obrigado a você também, ouvinte. Um uivo de despedida para todo mundo. Valeu!